A resposta de Bolsonaro. Bolsonaro fez ontem um breve resumo do que está sendo feito nos bastidores do governo, já que a imprensa não está disposta a mostrar o duro trabalho que a equipe vem desempenhando, pois prefere insistir em criar crises artificiais na tentativa desesperada de tentar atingir o presidente, que está cortando as mamatas publicitárias com dinheiro público que abasteciam os cofres dessa mídia podre. Utilizando suas mídias sociais, o presidente escreveu: "Estamos fiscalizando recursos, diminuindo gastos, propondo endurecimento penal, previdência, tudo isso em pouquíssimo tempo. Nossos objetivos são claros: resgatar nossa segurança, fazer a economia crescer novamente e servir a quem realmente manda no país, a população brasileira. Assumimos um Brasil ainda em crise em todos os sentidos. Sabemos a dificuldade que é tentar consertar tudo isso. O sistema não desistirá, mas estamos determinados a mudar os rumos do país e fazer diferente dos anteriores, já que são eles os responsáveis pelo que estamos passando." Um completo fiasco. Sem receber prêmio nenhum em Berlim, Wagner Moura esperneou: "Nosso filme é maior que Bolsonaro." A participação do filme Marighella no Festival de Berlim se resumiu a muito barulho. Desde o começo, os militantes envolvidos na produção destacaram que o filme era parte da guerra de narrativas políticas que acontecem no Brasil. Wagner Moura, que dirigiu o filme, declarou em entrevista coletiva na última sexta que o filme era um dos primeiros filmes de esquerda a surgir em contraste com o governo Bolsonaro. Disse ele: "Nosso filme é maior do que Bolsonaro, não é uma resposta a ele, mas obviamente esse é um filme, provavelmente um dos primeiros culturais da arte brasileira, que está em contraste com o grupo que está no poder no Brasil." O site IMDb, que ranqueia os filmes através de estrelas que vão de 1 a 10, demonstra bem o que os telespectadores acharam do filme. A maioria absoluta dos usuários deu a nota mais baixa possível ao filme, dirigido pelo esquerdista: 1 estrela, ou seja, o fiasco é total, no Brasil e no exterior. Vivemos numa guerra. O jornal O Dia entrevistou o cantor Roberto Carlos neste domingo. Questionado sobre a flexibilização da posse de armas, projeto que foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, o rei declarou: "Desculpem se vou decepcionar alguns de vocês, mas vivemos numa guerra. Não dá para uma pessoa andar armada e a outra andar desarmada. Cresci vendo meu pai com uma arma em casa. Ele guardava numa gavetinha, trancava com chave. À noite ele tirava a arma e colocava debaixo do travesseiro." Ao emitir nota publicamente através de seu presidente de que deseja o fim da Lava Jato, a Ordem dos Advogados do Brasil ganhou repercussão entre os internautas, que se perguntam nas redes sociais: para que serve a OAB mesmo? O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, fazendo coro ao presidente da OAB Nacional, o Santos Cruz, também resolveu torpedear o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. É um desserviço à nação o que esses senhores estão fazendo em nome da entidade, em detrimento ao pensamento da grande maioria dos advogados brasileiros e em apoio a uma minoria que recebe vultuosos honorários, como pontuou com extrema precisão o jurista Modesto Carvalhosa, com dinheiro que provém da corrupção, da cleptocracia e do crime organizado. O renomado jurista deu uma virulenta resposta ao advogado. O presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, ao criticar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, emite opiniões que dizem respeito a ele e não à imensa maioria de nossa classe. Os advogados brasileiros somos contra os crimes e a favor das medidas do ministro Moro, que tem e merece nosso aplauso e nossa admiração. Defendemos, sim, o rigor da justiça, como ficou muito claro na grande manifestação de apoio que, no último dia 7, o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, prestou ao ministro, segundo o qual o Ministério está plenamente à disposição do debate para ouvir críticas e sugestões. A OAB não pode, em absoluto, estar a serviço de uma fração mínima de advogados que enriquecem com o dinheiro que, no final das contas, provém da corrupção, da cleptocracia e do crime organizado.
o presidente Jair Bolsonaro anunciou, usando seu Twitter oficial, que o pacote anticrime de Moro chega ao Congresso nesta terça-feira. Disse ele: "Na próxima terça-feira apresentaremos projeto de lei anticrime ao Congresso. Elaborado pelo ministro Sérgio Moro, o mesmo visa endurecer as penas contra assassinos, líderes de gangues e corruptos." Brasileiros estavam acostumados com mentiras, trapaças, joguinhos sujos, filhos de presidente que só queriam enriquecer ilicitamente, roubar e aproveitar do dinheiro público. Agora estranham a mudança. Nosso presidente vai precisar ter muita calma e lucidez para aguentar essa barra. Se não bastasse os graves problemas de saúde, além de fugir das facadas e lidar com uma oposição comunista que vai jogar sujo para reassumir o poder, tem que esquivar-se também do fogo amigo e de uma imprensa maldita, disposta a tudo para atrapalhar qualquer chance do Brasil ir adiante. Mas ele sabe que não está sozinho. A força necessária para aguentar essa barra e enfrentar essa missão quase impossível vem do apoio de 57 milhões de Carlos. Somos todos filhos protetores do presidente. Que vença a ordem e o progresso. O aprendiz de feiticeiro. Gosto muito das variações de um dito popular: "Diga-me com quem andas, que eu vou te dizer se eu vou junto." Ou, ainda sobre o mesmo tema: "Diga-me com quem andas, que eu vou te dizer para onde vais." Gustavo Bebiano é um aprendiz de feiticeiro. Sem votos, oportunista, foi acusado por 2 reportagens de jornal de supostamente ter usado laranjas nas eleições de 2018 para fins de aproveitar o fundo partidário. Suspeito de desvio de grana como presidente do PSL. Denúncias gravíssimas. Para minimizar os efeitos das reportagens, disse que havia tratado do assunto por 3 vezes com o presidente na terça-feira. Blefou. Disse isso também para tentar uma manobra ardilosa para enredar Jair Bolsonaro em um assunto com qual o Bolsonaro, não tinha e não tem nenhum envolvimento. O objetivo foi forçar o presidente a vir em sua defesa, como se ele estivesse a par de tudo. Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, percebeu a jogada e foi a público dizer a verdade. Gustavo Bebiano estava mentindo. Não tinha falado com Jair Bolsonaro, que estava internado em São Paulo, em recuperação da 3ª cirurgia que havia feito no Hospital Albert Einstein para a retirada da bolsa de colostomia. Carlos Bolsonaro esteve com o pai no curso de toda a campanha. Estavam juntos todo o tempo no hospital também. Carlos foi o estrategista da revolução do uso das mídias sociais que derrubou e derrotou a grande mídia e as mais fortes estruturas de poder da história da República. Ele foi fundamental na eleição do pai e na onda de mudanças que varreu a velha política do Brasil. Depois fez um gesto simbólico e importantíssimo. Postou-se atrás do pai no Rolls Royce no dia da posse, dando-lhe proteção com o próprio corpo, como um guarda-costas ofertando a própria vida se necessário em proteção do presidente. A importância de Carlos Bolsonaro no processo eleitoral e nos cuidados com a saúde de Jair foram objeto de agradecimento público emocionado de Michele Bolsonaro no discurso que fez em Libras no ato da transmissão da faixa presidencial no dia da posse. Então, temos que 1. Bebiano está sob graves suspeitas de uso irregular de fundo de campanha através de laranjas. 2. Mentiu, dizendo que falou 3 vezes com o presidente sobre o assunto. 3. Foi desmentido por Carlos, que falou a verdade, e por Jair Bolsonaro, que nega as conversas e mandou o ministro Sérgio Moro abrir investigações para apurar as acusações de práticas ilegais com as quais não tem a mínima tolerância. Alguns jornalistas chegaram ao ápice da leviandade, dizendo que essa decisão de mandar investigar seria seletiva. 4. Bebiano quis medir forças com Carlos Bolsonaro e com o presidente, sem ter patrimônio político ou eleitoral para isso, sendo Carlos o principal personagem de suporte do presidente. Além disso, Bebiano vazou informações para a imprensa, tentando negociar apoio de veículos que estão babando ódio contra o governo, que está apertando o torniquete na farra dos gastos publicitários. Daí que essa mesma imprensa caquética ensaia a construção de um cenário de crise artificial que não existe, pois há uma parte da turma na base do governo que quer contemporizar e abrir o precedente de pôr panos quentes em tudo, em nome da governabilidade, usando métodos da velha política.
Não caiamos nessa de que há uma crise. Não há crise nenhuma. Bibiano ou quem quer que seja fez rolo, mentiu, vazou informação, chantageia, ameaça. Então não presta. Se não presta, fora. Não se faz negócio e nem governo bom com gente ruim. Eis aí o único erro de Bolsonaro nisso tudo. Está mandando embora o tal do Bibiano, que nunca deveria ter vindo. Novamente a sabedoria do dito popular. Antes tarde do que nunca.